Bíblia, em Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Eu vou fazer a leitura dessa terceira palestra, né? No capítulo 3 de Provérbios, nós temos aí a terceira e a quarta palestra. E essa terceira palestra ela começa no verso 1 e vai até o verso 12. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Queridos, nós vimos que nesse capítulo, o capítulo 3, dos versos 1 ao 12, nós vimos aí nos primeiros 4 versos que o pai deseja que o filho retenha o ensino que está sendo apresentado. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. E isso para que ele pudesse ter uma vida piedosa, demonstrada nos versos seguintes. Confia no Senhor, reconhece em todos os teus caminhos, honra o Senhor com os teus bens. Esses seriam os resultados de uma vida piedosa. Esses versos aí ímpares, como nós temos aqui, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essas seriam as consequências de uma vida piedosa, de uma vida em que aquele homem, aquele jovem, busca constantemente conhecer a Deus, busca a face de Deus na sua palavra, na sua revelação, nos ensinos do Pai, e a partir daí, essa busca e esse contato, essa intimidade com a palavra de Deus, vai fazer com que ele lance o seu coração no Senhor, que ele reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, que ele tema o Senhor e, consequentemente, se aparte do mal. Esses são as consequências ou os resultados que nós vemos na vida de um crente, na vida daquele que aceita a instrução divina. Nos versos 11 e 12 nós estamos chegando ao final dessa palestra. E parece que a ideia aqui, desses versos até o verso 11, é que o pai começa ensinando o filho na sua mais tenra idade, e essa formação vai durante toda a sua vida. É isso que, de certa forma, está representado aqui nesses versos de Provérbios. E essa palestra ela vai terminar com uma disciplina amorosa do Senhor ao longo da vida daquele jovem. E é interessante aqui porque o que nós estamos vendo nesses versos é o seguinte. Essa estrofe 11 e 12, nesse contexto todo da primeira palestra, nos dá a entender, ou seja, pressupõe que o filho não cumpriu as suas obrigações e que o Senhor teve de lhe dar o castigo em vez das bênçãos. Bruce Waltke, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, tendo uma visão do todo, né? Agora no final,
que nós vamos ter no verso 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: a prosperidade e a adversidade são uma mistura sábia e necessária na vida de um crente. Ele diz isso pelo que o texto está nos dizendo aqui. Porque nós estamos vendo isso. Prosperidade e a adversidade vindo da mão do Senhor como disciplina, porque o filho não obedeceu a instrução do pai. E aí Deus o disciplina para que ele vá caminhar nessas pisadas. Se colocar no caminho do Senhor. É para isso que serve a disciplina. No verso 11 ele diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Nós estamos começando aqui esses dois últimos versos, e esses dois últimos versos se iniciam com uma admoestação ao filho para não desprezar a disciplina do Senhor. E é interessante, essa palavra no original, desprezar aqui no original, significa rejeitar, desprezar, refugar, separar, afastar-se, apartar-se da palavra do Senhor. Agora, por quê? Por que razão um filho, ou seja, alguém, rejeitaria a disciplina? Por que essa admoestação? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Por que alguém rejeitaria a disciplina que vem do Senhor? A primeira coisa que nós precisamos, e aí eu quero fazer uma pequena digressão, né, a respeito da disciplina. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa a disciplina do Senhor. Essa disciplina, ela é dolorosa. E por ser dolorosa, há o perigo dela ser rejeitada. Essa disciplina, como nós vamos ver aqui, ela pode se dar de forma verbal ou física. Mas por ser dolorosa, ela poderia ser rejeitada por aquele que era alvo dessa disciplina. E eu gostaria de dar uma visão geral da disciplina do Senhor, não só em Provérbios, mas em toda a Escritura, ou melhor, no Velho Testamento, num texto que nós já pregamos aqui. E é por isso que nós também vamos usar esse texto, porque nós estamos mais familiarizados com ele, porque temos pregado sobre ele. No livro de Provérbios, nós vamos ver que o livramento da insensatez, da estultícia da vida, se dá por meio de quê? Da vara da disciplina. A gente sabe, como falamos anteriormente, que essa vara da disciplina ela pode ser verbal, mas ela pode ser física também. Abram aí Provérbios capítulo 10, verso 13. Nós vamos percorrer aí os textos da Escritura. Provérbios capítulo 10, versos 13, diz assim: nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falso dissenso. Provérbios capítulo 22, verso 15. Diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios capítulo 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Percebam aqui, nós vamos ver, por que essa relação? Por que falar em disciplina do Senhor e apontar para a atitude do pai para com o filho? Nós vamos entender isso, porque a disciplina que nós aplicamos na vida do nosso filho é imagem e deve ser exemplo da disciplina divina na nossa vida. Quando nós estamos disciplinando nossos filhos, nós estamos ensinando a eles a lidarem com a disciplina do Senhor. E isso é muito interessante porque a disciplina, e nós vamos ver isso mais adiante, ela está ligada à aliança de Deus com o seu povo. Mas percebam que a insensatez da vida, ela é erradicada por meio da vara da disciplina, e aqui vara, em todos esses contextos, significa surra. E aí nós começamos a entender, na prática, por que
o filho não deveria rejeitar a disciplina do Senhor, porque essa disciplina seria dolorosa. E ele precisa aprender a aceitar os açoites que vêm da mão do Senhor. Eu me lembro nesse nosso caminho de disciplina dos filhos, uma vez o Lucas falando para nós assim, ele era bem pequeno, e ele uma vez foi falar sobre disciplina, na perspectiva do filho, ele disse isso. Ele disse que quando era pequeno, bem pequeno, ele achava estranho, porque ele apanhava e o pai dele e a mãe dele diziam para ele que eles o amavam. E ele ficava assim, que hipocrisia na cabeça da criança. Eles me batem e dizem que me amam. E aí ele conseguiu perceber, com a maturidade, ele foi crescendo e conseguiu perceber que aquilo era um ato de amor e de obediência também dos seus pais. Provérbios vai mostrar que a disciplina com a vara livra o homem da sua estultícia, da sua insensatez, do seu pecado. E é isso que nós estamos vendo aqui. Se compararmos esses textos com Provérbios capítulo 13, verso 24, a palavra de Deus vai dizer assim: o que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Naturalmente, a nossa tendência é rejeitar uma disciplina dolorosa. É rejeitar uma disciplina que doa. É rejeitar isso. Naturalmente. Por quê? Porque nós somos o quê? Carnais. Nós somos nascidos em pecado. E a nossa tendência é rejeitar toda disciplina que seja dolorosa, que seja firme. Mas percebam que a palavra de Deus está dizendo que essa disciplina, ela demonstra o amor do Pai. Nós vamos falar sobre disciplina aqui, na perspectiva divina, mas todo o tempo estaremos fazendo um paralelo, direto ou indiretamente, da disciplina no lar do pai com relação aos seus filhos. E aqui nós vamos perceber a base e a responsabilidade que nós temos, nós como crentes, de disciplinarmos os nossos filhos dessa forma. É interessante porque isso serve para nós também. O ouvido da criança, nos seus primeiros anos de vida, está no bumbum. E aí, quando ele é exercitado, esse ouvido começa a passar aqui para cima. Para ele aprender a ouvir aqui com o ouvido, primeiro ele tem que aprender a ouvir aqui embaixo. E com a igreja não é diferente. Conosco não é diferente. Nós só começamos a ouvir, muitas vezes, a voz de Deus quando tomamos umas lapadas. E aí o nosso ouvido começa a ir, a nossa audição, melhor dizendo, começa a ir para o lugar devido. É por isso que o pai está dizendo que ele não deve rejeitar a disciplina do Senhor. Nós não devemos interpretar negativamente a disciplina do Senhor. E se nós formos fazer um paralelo, e nós vamos fazer isso com a passagem do povo de Deus pelo deserto, eles foram disciplinados todo o tempo, e eles tiveram como contrapartida na sua disciplina aquilo que Deus proveu miraculosamente. A disciplina do Senhor, nós vamos perceber que tem um fundamento teológico na aliança que Deus fez com o seu povo. E ao desprezar a disciplina em casa com os nossos filhos, nós estamos desprezando esse fundamento teológico da aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Porque tanto a disciplina como a provisão que Deus fez ali no deserto para o povo de Deus tiveram o objetivo de quê? De testar o povo para saber o que estava em seus corações. Se eles iriam guardar os mandamentos do Senhor ou não.
E é o que nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Abram aí Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E se nós formos ver mais adiante, lá no capítulo de Deuteronômio, verso 8, ele vai repetir essa mesma frase, mas agora ele vai dizer assim, no verso 16: e afinal te fazer bem. Percebam que o verso 2 e o verso 16 têm praticamente a mesma estrutura. Eles falam da mesma coisa. No verso 2 ele diz que essa disciplina foi para o quê? Para que eles percebessem aquilo que estaria no coração deles. Para que eles percebessem se iriam guardar ou não o mandamento do Senhor. Para que eles conhecessem a si mesmos, seus próprios corações, e consequentemente conhecessem a Deus. Nós vamos ver que a disciplina, ela revela o caráter de Deus. Mas por que isso? Verso 16. Para te fazer bem. A disciplina do Senhor, por mais dolorosa que seja, ela traz frutos pacíficos à nossa alma. E comparando com o povo lá no deserto, através da fome, do maná, providenciado por Deus, eles deveriam entender o quê? Que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede, ou melhor, não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. E aí eles deveriam reconhecer nos seus corações que Deus os estava disciplinando. Deus os estava conduzindo. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 5. Sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. E aqui, queridos, dessa forma nós podemos considerar essa disciplina como teocêntrica. Ela converge para Deus. Ela parte de Deus. E por isso a expressão que ele usa, como um homem disciplina seu filho, terá um significado teológico relacionado à aliança de Deus com seu povo. Sabe por quê? Porque no âmbito da aliança de Deus com seu povo, Deus é chamado de Pai. Essa é uma linguagem pai, filho, pactual. É a linguagem do pacto. É a linguagem que diz que o Senhor Deus está unido conosco. Ele está ligado conosco. Abram aí Deuteronômio capítulo 32, verso 6. Percebam que quando nós, a seriedade do que é isso, quando nós não disciplinamos, não conduzimos os nossos filhos debaixo da disciplina do Senhor, nós estamos pecando contra Deus, pecando contra a sua aliança. Porque é assim que Ele faz conosco e é assim que Ele quer que nós façamos com os seus filhos. Por quê? Porque o Senhor quer que nós treinemos os nossos filhos para serem disciplinados por Ele e dobrarem a sua cerviz. A disciplina de filhos não cria filhos impecáveis. Cria filhos crentes. Homens que se dobram à disciplina do Senhor quando caem em pecado, quando estão em outro caminho. Que fazem o que o povo de Israel não fez. Rejeitou a mão pesada de Deus sobre eles. Mas eles deveriam se submeter a essa mão e entender que essa mão pesada representava o amor de Deus por nós. E às vezes, quanto mais pesada
mais amor se tem. Ou melhor, mais é demonstrado esse amor. Eu me lembro daquela imagem do pastor, uma ovelha rebelde. A imagem do pastor de ovelhas e das ovelhas é a imagem de Cristo com a sua igreja. E as ovelhas são animais que representam a nossa situação espiritual. Por quê? Porque elas estão em perigo constante e elas não sabem se defender por si só. E elas parecem que correm em direção ao perigo. E quando existia aquela ovelha que era rebelde, que não acompanhava o rebanho, sabe o que o pastor de ovelha fazia? Ele quebrava a perna daquela ovelha. Que crueldade! Quebrar a perna de uma ovelha. Ele quebrava a perna da ovelha para que ela não morresse. Porque ao se distanciar do rebanho, ela era um alvo fácil para os predadores, os animais, os lobos, os leões e os ursos. E aí ele quebrava a perna da ovelha e sabe o que ele fazia? A partir de agora, ele começava a carregá-la no colo. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 32, verso 6. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Percebam que essa linguagem, pai, filho, é uma linguagem pactual. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 1, abram aí, Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 2, quando o profeta critica o comportamento do povo que estava completamente distante do Senhor, ele diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Essa linguagem, essa expressão pai, é uma expressão pactual. Por isso, por essa razão, está na aliança a base teológica para um pai terrestre disciplinar seu filho, porque a disciplina faz parte da aliança. E é a imagem que nós temos visível dessa aliança. Por isso, quando nós rejeitamos a disciplina bíblica com relação aos nossos filhos, que inclui castigo físico, ou seja, a vara, nós estamos rejeitando as bases, os fundamentos da aliança. E estamos deixando de ensinar aos nossos filhos a justiça, o amor e a misericórdia de Deus na vida do seu povo. Porque essa disciplina, ela tem em si a imagem do Senhor da aliança. E como tal, ela é análoga, ela é comparativa com essa aliança, com essa disciplina, com seus filhos. Repreendendo, corrigindo, instruindo, atendendo às necessidades. Coisas essas que representam um relacionamento interpessoal de amor entre Deus e o seu povo, entre o pai e os seus filhos. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 22, nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Essa é uma linguagem pactual. No momento em que você está criando o seu filho na disciplina do Senhor, você está lançando sobre ele as bases e os fundamentos do pacto. Porque ele vai ver naquele seu relacionamento de disciplina com ele, o relacionamento de Deus com a igreja. Ele vai ver através da sua atitude bíblica de disciplina o amor, a graça, a misericórdia de Deus e a proteção de Deus na vida dos seus filhos.
Porque a disciplina vai transmitir a certeza de que ele é realmente seu filho. É interessante porque a própria palavra no seu original, disciplina, tem o sentido de um estilo de vida teocêntrico. É a ideia que essa palavra passa. Um estilo de vida em que Deus é o centro. Eu estava pensando isso, estava tomando banho, estava pensando sobre isso ontem. Existem vários tipos de disciplina, né? Falando humanamente falando. A gente tem aquela disciplina que quando os nossos filhos fazem uma coisa errada, a gente disciplina, né? E aí bate, ou dependendo da situação, tira alguma coisa dele. Né? Então, poderia dar um exemplo aqui, ele está tirando notas ruins da escola, ou uma coisa semelhante a isso, e aí você vai dizer para ele assim, porque você tirou nota baixa, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, isso e isso. Coisas que ele fazia anteriormente, juntamente com o estudo. Né? Esse é um tipo de disciplina onde há um castigo. Mas existe aquela disciplina também que é formativa. Né? Seria, acorda tantas horas, de 8 horas da manhã, de 8 às 9, você vai fazer a sua leitura dominical, tomar seu café, aí depois você vai para o jogo de futebol, para ginástica, sei lá o que, para o atletismo. Depois, quando você chegar em casa, você vai tomar banho, vai para a escola. Quando você chegar da escola, você vai estudar o que você aprendeu naquele dia, vai estar na hora da janta, você vai jantar, e aí depois a gente faz o culto doméstico, você vai dormir. Isso é uma disciplina. Então existem vários tipos de disciplina. Uma disciplina que seria formativa e uma disciplina que seria reparativa. Mas tudo isso é disciplina. E nós precisamos entender que quando nós disciplinamos ou damos uma orientação familiar, essa orientação e essa disciplina ela tem que ser teocêntrica. Por quê? Porque esse é o sentido da disciplina bíblica para a vida familiar, onde Deus é o centro. E é isso que acontece também com a disciplina de Deus na vida do seu povo. E tudo por quê? Porque nós estamos numa aliança, num pacto. Um pacto fundamentado no amor de Deus. Um pacto que você, como pai, tem com o seu filho. Mesmo que você não reconheça isso ou nunca soube disso, você está debaixo desse pacto. Duplamente. Esse pacto familiar e por ser povo de Deus, esse pacto familiar representa o pacto de Deus com o seu povo. Se nós olharmos por essa perspectiva, nós vamos perceber a seriedade do que é a criação dos nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Nós vamos perceber que nós estamos pecando contra Deus e contra Ele quando não disciplinamos os nossos filhos conforme a Escritura nos diz. Nós estamos deixando de ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus, um aspecto tão presente na vida do seu povo como é dentro da sua casa. A instrução, a disciplina, a correção, ele não está sozinho, ele não faz o que ele quer, ele está sendo direcionado por Deus. Como você está sendo direcionado pelo seu pai. Porque ele sabe o caminho melhor que você deve percorrer. E é esse o exemplo tão vivo que nós temos no seio da igreja. A disciplina do Senhor deve ser espelhada no relacionamento do pai com os seus filhos. Abram Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, as coisas vão piorar. É isso que ele está dizendo. E está esquecido da exortação de que como a filhos discorre convosco. Exortação
de um pai para um filho, ou seja, do Deus da aliança para com o seu povo. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Por quê? Por causa da disciplina do Senhor ser uma disciplina dolorosa muitas vezes. Infelizmente, nós vamos perceber isso na vida dos nossos filhos também. Existem coisas que eles só vão aprender apanhando, sofrendo, derramando sangue, porque se não for assim, eles não vão aprender, como nós também não aprenderemos. E aí temos a necessidade das nossas pernas e dos nossos braços serem quebrados para nós não perdermos a nossa vida. Continue a leitura comigo. Discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Percebam que a disciplina é um instrumento da aliança de Deus, do relacionamento de Deus com o seu povo. Ela demonstra o amor de Deus com o seu povo, o envolvimento do pai com o seu filho. Porque aquele que não disciplina o seu filho está desprezando a alma dele. É muito sério. Esse mundo anda na direção contrária da palavra de Deus. Esse mundo diz assim, não se bate em criança. A palavra de Deus vai dizer, a criança só aprende apanhando. Quando a criança nasce, o ouvido dela está no bumbum. A sua audição está ali. E com o exercício da disciplina, essa audição sobe e vai para o lugar correto, que são os ouvidos. Nós estamos ensinando aos nossos filhos a ouvirem a voz de Deus. Eu me lembro do Alfredo, que ele dizia assim, ele vivenciou esse nosso período de disciplina com os nossos filhos na infância, por um longo período. E ele dizia assim, se você tem um filho, seu filho está ali na janela, você está distante dele, ele tem 2 anos de idade, e você sabe que ele vai, se ele subir ali na janela e se trepar, ele vai cair. E são 10 andares abaixo. Se você disser para ele assim, fulano, desce. Ele obedece a primeira vez que você fala. Se ele não obedecer, ele está morto. É para isso que serve a disciplina. Para fazer com que nós, filhos de Deus, obedeçamos a sua voz uma única vez. O Senhor não precisa falar 2 vezes. Aqui não é uma pregação, um estudo sobre disciplina de filhos. Mas quando nós não exercitamos os nossos filhos a ouvirem a nossa voz num primeiro instante, nós estamos dizendo para eles que eles podem ouvir, ou seja, atender, quando eles quiserem. Só que é interessante porque a criança vai crescer e ela vai olhar a sociedade e ela vai perceber que ela vai precisar atender determinadas ordens a primeira vez. Mas o seu coração não. E a disciplina, o objetivo dela é tratar o coração. O coração do homem. É isso que a disciplina física faz dentro do lar. É isso que a disciplina de Deus faz na vida do seu povo. Se nós não formos exercitados dentro de casa nessa disciplina, nós teremos dificuldade de ouvir e atender a voz de Deus. Por isso, se a mão pesada de Deus pesar sobre você, não se irrite, meu irmão. Não desmaie, como ele diz aqui. Não se sinta frustrado. Por quê? Porque o Senhor está corrigindo você
pela necessidade que você tem de correção, e ele faz isso para perseverar a sua alma, ou seja, para que a sua alma permaneça, porque Deus está tratando você como filho, ele não quer que você se perca. Porque quando um pai não corrige um seu filho, ele está dizendo que ele não é filho, ele é bastardo, ele é um filho ilegítimo, ele é um filho de segunda classe. Nós vamos perceber que a Bíblia, ela vai nos mostrar que a disciplina é instrutiva na vida do crente. Por quê? Porque o propósito da disciplina é restaurar o aflito à conduta apropriada. Deus quer que o seu povo mude por causa da disciplina aplicada. E a disciplina, ela vai ter esse objetivo. O filho aqui, ele não ouviu a voz do pai. E por isso houve a necessidade de que o Senhor lhe desse umas boas palmadas na vida para que ele retornasse ao caminho de vida. Em Provérbios nós vamos perceber que a disciplina está ligada com a vara, mas também está ligada com a instrução oral. Muito mais vezes com a instrução oral do que com a vara. E nós percebemos que esses são dois instrumentos na disciplina do Senhor. A disciplina física e a instrução como disciplina. A disciplina oral. O apóstolo Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 6, verso 4. Ele vai falar que a instrução oral e a disciplina fazem parte da disciplina do Senhor. Fazem parte da disciplina da vida do pai, na vida familiar, da disciplina familiar do pai para com o filho. Ele diz assim: e vós não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, e a ideia aí é disciplina física, e na admoestação do Senhor, ou seja, a disciplina oral. Essas duas coisas devem estar conjugadas, e é muito interessante que na vida da criança é assim. A criança, quando nasce, ela precisa mais da disciplina física do que da oral. As duas andam juntas. Mas você vai dizer para ela assim, não mexa aí, ela vai mexer. E aí você vai ter a necessidade de discipliná-la com vara. Porque ela precisa obedecer a você. E não é que precisa obedecer porque ela corre perigo, não. Muitas vezes ela pode não correr perigo e aquilo ser indiferente, mas a vontade do Pai permanece. Por quê? Porque é Ele quem dirige a sua vida. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Não somente pela experiência, também pela experiência, mas também por já ter passado por essas situações. Por ser mais velho, por ter mais conhecimento. Agora, se na vida secular, na nossa realidade humana é assim, quanto mais no nosso relacionamento para com Deus. Muitas vezes nós vamos passar por determinadas situações de disciplina e nós não vamos entender por quê. E qual é a nossa atitude? Confiar em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós. E eu creio que todos nós já vivemos isso aqui, na nossa vida. Eu me lembro de uma época que eu estava 4 anos sem pastorear, tá? Eu estava sem sustento, a família ajudava, aqui no Rio de Janeiro, depois de passar 2 anos em Roraima e vivendo uma vida tranquila, tá? Um trabalho na igreja, um trabalho numa congregação, eu dava aula numa escola. E aí tivemos que vir para o Rio de Janeiro, ficamos 4 anos sem campo. Foi um tempo muito difícil. E aí conseguimos uma igreja. Uma igreja que procurava um pastor reformado. Coitado da igreja. Eu não sabia o que isso significava. Passamos um ano lá. Fomos literalmente colocados para fora. E eu me lembro como se fosse hoje aquele dia.
Simone chorando. E agora, Oreb, como é que vai ser? Foram 4 anos muito difíceis. Nós não queríamos voltar àquela situação. E eu disse para ela assim: querida, isso foi o melhor para a nossa vida. Tenha certeza disso. E realmente foi. Essa congregação, essa igreja surgiu por causa dessa rejeição. Poderia nem ter surgido. A gente poderia estar vivendo essa situação até hoje. E se estivéssemos vivendo essa situação até hoje, nós deveríamos entender que é a forma como Deus queria conduzir as nossas vidas. Como aquele pai que diz, 8 horas você tem que acordar, de 8 às 9 você vai fazer a sua leitura e vai tomar seu café, de 9 às 10 você vai para o atletismo, para o futebol, meio-dia você volta, vai tomar banho e vai para a escola, quando você voltar da escola você vai estudar de tantas horas, depois que você acabar de estudar eu deixo você jogar videogame, ou ver um pouco de televisão, 1 hora, depois nós vamos fazer o curso e você vai dormir. Pode ser que você viva a sua vida toda assim, debaixo dessa disciplina. E se for assim, vai ser algo bom para a sua vida. Porque você necessita disso. Porque o Senhor quer te fazer bem. A disciplina, a punição do Senhor, ela pode assumir a forma de enfermidade, de sofrimento. E nós vamos ver isso em Jó. Abram aí Jó capítulo 5, verso 17. Ele conclama Jó a não desprezar a disciplina que vem do Senhor. Dessa forma ele revela, nos versos seguintes, possuir uma percepção das maneiras como Deus usa para disciplinar seus filhos. E olha o que diz os versos seguintes, mais precisamente, o verso 19 a 21. No verso 17, ele diz assim: bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Ou seja, é feliz o homem é abençoado, aquele que recebe a disciplina do Senhor. Nos versos 20 e 21 nós vamos ver como essa disciplina pode se manifestar. Através da dor, do sofrimento, da fome, da guerra e de muitas outras circunstâncias. Olha o que ele diz: e 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra, do poder da espada, do açoite da língua, estarás obrigado. E quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Ou seja, dor, sofrimento, fome, assolação, desprezo, todas essas coisas são usadas para que o Senhor discipline o seu povo. Essas coisas na nossa vida são disciplina para nós, ou formativa ou reparativa. O Senhor está querendo formar um caráter em nós. E é o caráter dele. Você já percebeu na Escritura que todas as pessoas, os homens que eram tipos de Cristo, ou seja, na sua função, eles representavam Cristo como rei, sacerdote, profeta. Já perceberam que todos eles foram homens que sofreram muito na sua vida? Eu poderia citar Davi, poderia citar o próprio apóstolo Paulo, poderia citar Moisés, José. O Senhor Jesus é chamado de homem de dores. E por que ele é chamado de homem de dores? Por que a Escritura diz que ele sabe o que é padecer? Porque ele assumiu o nosso lugar. Ele foi disciplinado no nosso lugar para que nós nele tivéssemos vida. Porque é isso que nós merecemos, queridos.
A nossa natureza constantemente chama essa necessidade nossa da parte de Deus, de sermos orientados, de sermos disciplinados, de sermos conduzidos no seu caminho. Calvino vai dizer que alguns precisam de... Todo crente precisa de disciplina. Uns mais, outros menos. Mas todos nós precisamos de disciplina. Amós vai acrescentar a essa lista horrenda: dor, sofrimento, fome e guerra, seca, praga na lavoura, gafanhotos, epidemias e terremotos. Abram aí Amós capítulo 4, versos de 6 a 11. Ele vai dizer que essas coisas vêm da mão do Senhor como disciplina. Olha o que a palavra de Deus diz: também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lagares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O objetivo, conversão. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Seca. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou o gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei de levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição na fogueira. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. A disciplina de Deus é reparativa, ela é didática, ela tem um objetivo. E qual é esse objetivo? A nossa salvação. A disciplina serve para que nós não nos percamos, para que nós não saiamos do caminho. Continuemos na estrada, nessas pisadas. É por isso, e é isso que acontece ali com o filho. Ele não obedece à instrução do pai, ele sai, e aí o Senhor tem que colocá-lo de novo no caminho. E como ele faz isso? Uma disciplina forte. É interessante que essa palavra no original, disciplina, que é musar, ela tem um sentido teológico. Como nós vimos anteriormente, ela dá a ideia de Deus como centro. Abram Deuteronômio capítulo 11, verso 2. E nós vamos ver que aí em Deuteronômio, a chave para entendermos o uso dessa palavra disciplina, musar de Javé, ou seja, disciplina do Senhor. Olha o que ele diz: considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. A chave para entendermos a disciplina do Senhor está aí. Ou seja, a disciplina de Javé representa a sua atividade poderosa na história, a atividade mediante a qual ele se revela. Considerai a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão. E é isso que nós vamos ver lá nos versos 3 a 7 de Deuteronômio. Olha o que ele diz. E também os seus sinais, as suas obras, que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito. Verso 4. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre as águas. Verso 5. E o que fez no deserto, até chegaste a esse lugar. E ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e estragou, e bem a sua família, suas tendas, e tudo os que seguia, no meio de todo o povo, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Ou seja, a disciplina de Deus revelava o caráter de Deus, revelava a mão poderosa de Deus, revelava o seu braço estendido, a sua misericórdia. Deuteronômio capítulo 4, 35 e 39, olha o que ele diz. A ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus.
Nenhum outro há senão ele. Verso 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. A disciplina ali na vida do povo de Deus, seja aquela disciplina formativa, seja aquela disciplina reparativa, servia para revelar Deus como o único Deus sobre todas as coisas. Por vezes, queridos, essa educação da parte de Deus é dolorosa. Por isso, há o perigo de nós rejeitarmos essa disciplina. Certa vez, uma pessoa disse: nenhuma instrução pode ser bem-sucedida se houver aversão, ou seja, ressentimento ou censura. Quando ele diz assim, não rejeites, nem te enfades. Esse paralelismo, e mais especificamente esse verbo aqui, enfadar, ele vai intensificar e explicar a admoestação. Enfadar significa sentir uma reação emocional profunda que resulta em repulsa. Essa palavra, no original, ela tem o sentido de repugnância, aversão, nojo ou pavor. A ideia seria alguém ficar irritado com a disciplina do Senhor. Alguém ficar bastante irritado, de forma que a sua vida se torne insuportável por causa da disciplina. E aí, consequentemente, ele tendo essa repugnância, esse nojo, esse pavor completo em relação a Deus. E esse tipo de comportamento é proibido com referência à repreensão paterna por parte de Deus. Foi esse o sentimento que Israel teve diante do Senhor. E a gente vai perceber que enfadar e rejeitar, eles estão paralelos. Ou seja, um está intensificando o outro, o sentido do outro. Esse enfadar aqui vai descrever os sentimentos de Deus com relação aos cananeus em outro texto. Lá em Levíticos, capítulo 20, verso 23. Essa palavra que foi usada aqui, Deus a usa para dizer o seguinte: não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Por isso me enfadei, me aborreci deles. Israel também usou esse mesmo vocábulo para descrever os seus sentimentos em relação ao maná, depois de passarem muito tempo sendo alimentados por ele. Lá em Números capítulo 21, verso 5, ele diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse lugar, onde não há pão nem água? E nossa alma tem fastio deste pão vil? É essa expressão que o escritor de Provérbios usa. Não te enfades da sua repreensão. A murmuração de Israel representava isso. Nós estamos cansados dessa sua repreensão. Nós temos nojo, nós temos aversão disso. Eles mostravam isso com o seu comportamento, por causa da disciplina que o Senhor estava imprimindo sobre eles. Lá em Êxodo capítulo 14, verso 11, ele diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Mas não foi isso só uma vez. Lá em Êxodo capítulo 16, verso 2 e 3, ele diz isso também. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morridos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne
e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. A atitude de Israel é essa atitude de repulsa, porque eles murmuraram, eles não aceitaram essa repreensão, eles estavam revoltados, porque a vida deles estava daquela forma. Porque eles estavam andando no deserto, e o deserto era um lugar de dificuldade, mas Deus estava se mostrando providente ali no meio de todas as coisas. Mas eles estavam cansados dessa disciplina. Eles rejeitaram essa disciplina nos seus corações. Eu conheço certas experiências de algumas pessoas que dizem assim, depois de velho, eu tenho saudade da minha casa, dos meus pais. Meu pai era duro demais, rígido demais. Não deixava fazer isso, não deixava fazer aquilo. Tinha horário para tudo. Mas hoje eu vejo como isso foi bom para a minha vida. E por não ter assumido essa disciplina, hoje eu sofro. Porque rejeitei a disciplina que veio dele. Eu já escutei isso várias vezes. E de pessoas variadas. E é assim muitas vezes que nós agimos. Quando nós reclamamos da situação em que nós nos encontramos, não conseguindo ver a mão de Deus conduzindo as nossas vidas, nós estamos nos enfadando e rejeitando a disciplina que vem do Senhor. Queridos, pode ser que você viva a vida toda assim. Esse é o seu quinhão. E se for assim, percebam que é a disciplina de um pai amoroso na vida de um filho. Eu conheço pessoas que se envolveram com o álcool e com as drogas. E sofreram um tratamento sério com relação a isso. E depois que foram, vamos dizer assim, limpos quimicamente, ou sei lá como eles chamam, e voltaram a uma vida normal, eles tiveram que empreender determinados comportamentos para que nunca mais voltasse àquela situação. Não seria igual, a vida dele não seria igual o que era antes de se tornarem viciados ou dependentes. Seria diferente. Agora eles teriam uma disciplina rígida. Mas aquela disciplina rígida era necessária. Como alguém que faz uma operação séria, que se não fizesse, iria morrer. E aí o médico diz para ele assim, você não pode comer isso, não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo. E a partir daquele momento, a vida dele toda será restringida a essas observações, para que ele não morra, para que a vida seja preservada. Aquele pai está dizendo para o filho, filho, a mão de Deus está pesando sobre você, não rejeite essa disciplina. Não a despreze. Aceite essa disciplina. Se submeta a ela. Porque o Senhor está disciplinando você. Porque você é alvo do amor de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E o nosso coração deve estar tranquilo diante daquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas e diante de nós. Seja em qualquer área. Nos colocando numa igreja infiel,
muitas vezes, nos colocando numa situação financeira difícil. E coisas outras que eu poderia citar aqui. A nossa atitude diante disso deve ser uma atitude de gratidão a Deus. Eu tenho exemplo de um homem que submeteu à disciplina do Senhor de uma forma tal que ele é comparado a Cristo. Esse homem é Davi. E existe um momento da vida de Davi, que para mim é bastante emblemático. Davi, agora, com seu reino estabelecido, tranquilo, seus filhos adultos, um de seus filhos se revolta contra ele. E ele é expulso da cidade real de Jerusalém. E ele ia embora, cabisbaixo, pensativo. E ao lado dele, um homem chamado Simei começou a atacar pedras. Ele estava fora de sintonia completamente. E dizendo, agora o reino será estabelecido para a descendência de Saul. E começou a xingá-lo e ofendê-lo e tal. E um dos seus generais, creio que foi Joabe, que era o mais saidinho deles, e Senhor, o Senhor quer que eu mate esse cão morto? Ele falou, não, deixa. Pode ser que o Senhor esteja fazendo isso por meio dele, me humilhando. E ele foi todo o caminho de fuga com aquele homem lançando impropérios sobre ele. Davi entendeu que a mão de Deus estava guiando a sua vida. E aquilo que estava acontecendo na vida dele era justo da parte de Deus. Por causa do seu pecado. Por quem ele era. A necessidade que ele tinha de ser tratado na sua vida. Por causa do seu pecado. Anos depois. Conheço um homem também na Escritura. Tremendo. Uma pessoa assim, humanamente falando, sem comparação. Um homem que tinha não somente um currículo de vida familiar impecável, mas diante da sociedade, era um homem reconhecido tanto entre os seus inimigos quanto entre os seus amigos. Esse homem chamava-se Paulo. E a Escritura diz que o Senhor colocou nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ao ponto de ele clamar desesperadamente para o Senhor: Senhor, retira de mim esse espinho. E o Senhor Deus respondeu a ele que ele deveria conviver com aquilo, porque no meio daquela desgraça, no meio daquela situação, ele veria o poder de Deus. Porque quando nós nos enfraquecemos, quando nós somos fracos, o Senhor é forte. O apóstolo Paulo precisava disso na vida dele. Para quê? Para que ele não se desviasse do caminho do Senhor. Um homem com tantas experiências com Deus, com revelações, um homem que era no meio da igreja, era uma sumidade, não somente em inteligência, em conhecimento humano, mas também em conhecimento bíblico, porque recebeu do Senhor revelações. A palavra de Deus diz que havia necessidade que um espinho na carne ficasse todo o tempo ali na vida dele, para que ele não se desviasse. Ele diz, e o Senhor diz para ele: o meu poder se manifesta no meio da sua fraqueza.
É isso que nós precisamos entender, queridos. Não podemos rejeitar a disciplina que vem do Senhor. Seja essa reparativa, seja essa formativa, devemos aceitá-la, sabendo que Ele está nos humilhando, nos provando, para afinal nos fazer bem. Vamos orar.